Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Roberta Lima, a profissional responsável pelo canal e também pelas outras redes sociais da Terapia da Criança. Os endereços ficam sempre aqui abaixo na descrição do vídeo, depois vão lá conferir. E hoje eu quero dar uma atenção maior a um dos motivos que podem levar ao atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem. Claro que existem diversos motivos e eu já falei sobre alguns deles em um vídeo específico. Eu vou deixar o link aqui abaixo também, vocês podem assistir depois. Mas hoje eu quero realmente dar um foco maior em relação aos casos em que a criança passa por processos de alergias respiratórias, rinite, sinusites, otites, que são muito comuns, inclusive na primeira infância, em crianças com idade pré-escolar, mas que nem sempre recebem a devida atenção, a devida importância, porque nem todo mundo tem a real dimensão do quanto essas situações podem repercutir no desenvolvimento da criança, não só da linguagem, mas no desenvolvimento cognitivo. E o que acontece é que nessas situações a criança tem uma grande chance de desenvolver uma audição flutuante. O que seria isso? Ora a criança ouve bem, ora ela ouve de uma forma mais distorcida. Não necessariamente ouve mais baixo, mas de uma forma distorcida no sentido de perder a qualidade da informação sonora mesmo. E isso acontece porque a criança, muitas vezes nesse processo, fica com líquido retido no ouvido. Essa secreção que fica aqui no nariz, na criança, tem uma facilidade maior para ser passada, ser transmitida do nariz para o ouvido por uma questão anatômica. A anatomia é diferente da do adulto. A tuba auditiva, que é um canal que faz essa ligação entre nasofaringe e orelha média, na criança ela é mais retinha, mais horizontal, o que acaba realmente favorecendo mais essa passagem dessa secreção para o ouvido. E aí quando a criança então fica com essa secreção retida, a onda sonora ela acaba tendo uma dificuldade maior para ser propagada, porque até então ela se propagava, ela passava pelo meio aéreo, era tranquilo, mas com o líquido no ouvido, a qualidade dessa propagação realmente fica comprometida e, portanto, a criança ouve de uma forma mais distorcida. E quando se ouve nesse padrão flutuante, a criança acaba desenvolvendo também um padrão irregular, inconsistente desses estímulos auditivos que são importantíssimos para o desenvolvimento da linguagem. Somado a isso, a essa questão da linguagem, também tem a questão cognitiva e comportamental. O que acontece, então, quando a criança está com esse processo de sensação de ouvido tapado, com essa secreção, não só no nariz, mas também muitas vezes no ouvido, é como se, simbolicamente falando, essa criança estivesse meio que submersa, mergulhada, mais voltada para dentro dela do que para o externo. E isso faz com que a criança, muitas vezes, se interesse menos pelo seu entorno, se interesse menos pelo outro. E quando esse processo acontece, isso pode comprometer, prejudicar, de alguma forma, uma habilidade que é importantíssima que a criança venha a desenvolver, fundamental para o seu desenvolvimento como um todo, que é a habilidade da imitação. Essa criança, por não se interessar muito pelo ambiente, pelo outro, ela acaba desenvolvendo essa imitação de uma forma mais precária, ou realmente ela atrasa nesse processo de imitar o outro. E quando isso acontece, a criança pode realmente perder grandes oportunidades de aprendizado, porque através da imitação, é a via mais primitiva de aprendizado, que a criança vai realmente entender o mundo e desenvolver diversas habilidades, principalmente na sua primeira infância. Então, realmente é um processo que a gente deve prestar atenção a essa condição em que a criança muitas vezes fica sujeita. E além disso, gente, quando a criança está realmente, com esses processos alérgicos, enfim, está nessa condição de estar congestionada, com essa região aqui mais pesada da cabeça, quando tem sinusite, isso aqui pesa muito, é muito chato de passar o dia assim.
Imagina a gente quando está gripado, a gente já fica meio, né, meio disperso, a gente já fica também menos sem muita paciência, até a gente se recuperar, a gente fica num comportamento um pouquinho mais diferente também. Imagina para a criança que isso acaba sendo um pouco mais forte, mais intenso, já que ela não tem muito recurso para pedir ajuda, para dizer o que ela tá sentindo, o que está se passando. Então isso acaba se refletindo de uma forma muito intensa no comportamento. A criança, nesses casos, ela acaba tendo uma dificuldade maior para ter atenção e por isso acaba tendo uma dificuldade também para memorizar, o que acaba refletindo também no seu aprendizado, né, no seu desenvolvimento cognitivo. Essa criança também, nessas situações, ela acaba desenvolvendo um padrão de respiração oral. Ela respira muito pela boca, porque o nariz está entupido, vive entupido. Então, por respirar na boca, isso também compromete a oxigenação cerebral, porque o ar deixa de ser filtrado pelo nariz, porque está passando pela boca, perde-se muito nessa qualidade, então, e o sono fica prejudicado. A criança acaba tendo um sono mais agitado, ela acaba aprofundando muitas vezes menos nesse sono, então esse sono fica menos restaurador, e aí é a bola de neve que acontece mesmo. A criança já acorda, não é, mais cansada, ela já se irrita com maior facilidade, que reflete na atenção, que reflete na memória, que reflete no aprendizado. E tudo isso muitas vezes, gente, acontecendo numa fase primordial, importantíssima, principalmente nesses 3 primeiros anos de vida, em que realmente a criança passa por um processo intenso e muito, muito importante para desenvolver as suas habilidades de linguagem e cognitiva também. Não é? Então, é preciso que a gente preste muita atenção a essas situações em que a criança vive com o narizinho entupido, com o narizinho escorrendo, não é? de secreção. A gente precisa realmente buscar ajuda médica, conversem com o pediatra, avaliem inclusive a necessidade e a importância até de encaminhar essa criança para um atendimento mais especializado através de um médico otorrinolaringologista que vai ter uma condição melhor de avaliar toda essa região de ouvido, nariz, garganta, as amígdalas, as adenoides, que muitas vezes estão aumentadas, estão hipertrofiadas, que também influenciam nesse processo todo, mas deem a devida atenção a isso, porque realmente não é uma questão apenas de saúde física, que por si só já é motivo suficiente para a gente pedir ajuda, mas também para poder sanar não só a saúde física da criança, que precisa se restabelecer quando encontra esse tipo de situação, mas também para que a gente possa prevenir e evitar ao máximo que essas situações que acontecem muitas vezes de forma repetida, recorrente ao longo da primeira infância, não influenciem, não prejudiquem, não comprometam esse desenvolvimento não só da linguagem, como também cognitivo e o comportamento da criança como um todo, até porque fica mais difícil até no processo de educação. A criança, ela, nessa fase, ela já é egocêntrica por si só. Então, imagina você querer dar limite, você querer que a criança colabore, né, em algumas situações, se ela já está com esse comportamento mais irritadiço, se ela já está meio que mergulhada dentro dela, fica mais difícil. O processo, que já não é fácil, fica mais realmente difícil de você contornar, de você direcionar e conseguir realmente passar, não é, por essas situações de uma forma mais tranquila com a criança, sem que ela se prejudique tanto, tá? O vídeo de hoje, então, foi para alertar nesse sentido. Espero que tenha alguma serventia para algum de vocês. Procurem ajuda médica, sigam o tratamento e as recomendações do médico da criança, vão até o final desse tratamento, que é importante que essa criança seja avaliada constantemente, não é? Seguir as orientações que o médico solicitar, inclusive esse médico otorrinolaringologista ou o próprio pediatra. É importante também que encaminhe a criança para uma avaliação audiológica, realizada muitas vezes pelo próprio fonoaudiólogo, que vai estar ali vendo, não é, de uma forma mais detalhada como essa criança está ouvindo, se tem realmente essa secreção ali presente no ouvido dela, dificultando então esse processo, não é, como um todo da linguagem, muitas vezes que pode estar sendo comprometida de alguma forma, e o desenvolvimento cognitivo e o comportamento da criança.
Se gostou do vídeo, lembra de avaliar, escrevam nos comentários que a gente continua a nossa comunicação. Fico muito grata pela atenção mais uma vez de vocês e a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança. Tchau, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo.